Eu vou falar para vocês hoje sobre as três prisões que o homem está submetido ao longo de sua vida. Lembrando que são três prisões que, muito embora a gente chame grosseiramente prisões, são prisões que têm chave e eu irei apresentar para você as três chaves dessas três prisões, né? Então acompanhe até o final, preste bastante atenção no que eu vou falar agora, que isso aqui é muito sério e talvez muitas pessoas possam até discordar a princípio, mas eu creio que no final, quando entenderem perfeitamente o conjunto orgânico da teoria, irão aquecer com a minha proposta. A primeira prisão que o homem está submetido ao longo de sua vida é chamada prisão do corpo. Essa teoria é desenvolvida em um livro chamado Fédon, do grande filósofo grego Platão, onde vocês vão ver que Sócrates, ali próximo da sua autoexterminação, né? Isso a gente fala autoexterminação para não falar um termo mais pejorativo. Então iremos usar esse eufemismo dentro da literatura científica da suicidologia. Então ele, na sua bem próximo, poucos, digamos assim, minutos ou poucas horas antes da sua autoexterminação, ele vai desenvolver um diálogo com alguns outros filósofos ali e elaborar essa teoria da prisão do corpo, onde vocês vão perceber claramente que Sócrates ele acreditava na vida após a morte, não só acreditava na vida após a morte, como de igual modo na imortalidade da alma, é chamado dialética dos contrários, né? Nesse sentido, Sócrates ele vai dizer e afirmar categoricamente que o homem ele passa a sua vida toda preso ao corpo até o momento da sua morte, que é o ápice, né? É o limiar entre a transição de deslocamento da alma do corpo, onde a alma, consequentemente, a partir da partida desse corpo material, ela poderá desenvolver-se melhor e continuar aprendendo com os deuses sem limitações de cansaço, fome, sede, sono, etc. Né? Isso é claro se for um filósofo aí ao longo de sua vida, porque as pessoas normais, segundo Sócrates, elas não têm esse direito de permanecer ao lado dos deuses após morrer. Tem que ter sido um filósofo, tem que ter sido uma pessoa que buscou a verdade. Essa é a primeira prisão. A segunda prisão é chamada prisão da sociedade. Eu coloco dentro desses termos, tomando por base a teoria de Rousseau, onde ele diz que o homem, por natureza, ele é um ser bom, né? E a sociedade o corrompe. Logo, nós vemos que, de certa forma, a sociedade, como o Estado em si, possui uma característica, digamos que assim, de persona, né? Uma espécie de pessoa, e automaticamente vai conduzir esse mesmo homem que pode estar preso, né? Nas coisas materiais, no seu corpo, né? Vamos dizer assim, porque o homem espiritual ele vive pelas coisas do reino, né? Ele vive por coisas imateriais, diferente do homem carnal que vive pelas coisas do mundo, vamos dizer assim. Isso de uma teoria cristã. Então esse mesmo homem que está ali preso no seu corpo material, ele também pode estar preso nessa sociedade que ele vive, preso sobre vários aspectos, preso por exemplo, desigualdades sociais, preso, por exemplo, por questões preconceituais, preso por questões financeiras, materiais, questões voltadas aí dentro de normas específicas e legisladoras aí do estado que essa pessoa vive. Então essa pessoa, de certa forma, ela está presa. Eu concordo com o Rousseau quando ele diz que nós somos, por natureza, bons, né? Nascemos bons.
Isso vocês vão observar uma criança, né? Sem querer entrar na psicologia genética de Piaget e de tantos outros aí que desenvolveram, tantos outros psicólogos que desenvolveram psicologias, mas quando a criança nasce, por natureza ela é boa. Você não vê, por exemplo, uma criança até os seus, sei lá, seus 4 anos de idade, 5 anos de idade, fazendo coisas contrárias que talvez os adultos façam, né? A criança ela é pura, ela não tem pensamentos obscenos, ela não tem pensamentos contrários. Enfim, e aí ela vai para a sociedade e a sociedade consequentemente pode torná-la boa ou ruim, mas provavelmente irá tornar essa pessoa ruim, porque nós temos hoje uma grande, vamos dizer assim, uma grande massa de veículos e meios que conduzem como um aio, tomando o cidadão, o jovem pelas mãos até as sendas mais grotescas e mais vis das coisas ruins que a vida nos oferece. Então, nesse sentido, eu concordo com Rousseau. A terceira prisão, que ao meu ver é a mais importante de se atentar e também de se sair dela, é a prisão chamada prisão do conhecimento. É aquela prisão que grande parte da população está presa por falta de conhecimento e instrução, não digo de um ponto de vista técnico, né, mas de um ponto de vista mais experiencial, sabedoria, né? Como eu falei em outros vídeos, certificado de diploma não é sinônimo de conhecimento. Conhecimento a gente busca através da experiência, através da prática, né? O que uma universidade hoje formal não pode em muitos momentos não nos oferecer. Essa prisão do conhecimento ela é muito complicada porque as pessoas que estão chafurdadas nela são um pouco timoratas, né? E até mesmo morosas em querer sair dessa prisão, preterindo o conhecimento, né, em detrimento aí da sua vida estável, né, da sua situação, do seu status quo ali naquela situação. Bem, como sair dessas 3 prisões? Essa é a pergunta que cabe agora nós tentarmos responder. A primeira prisão, que é chamada prisão do corpo, você só pode sair de dentro dela de um ponto de vista metafísico. Eu não estou dizendo aqui depois que você morrer, mas dentro da concepção filosófica e cristã, nós podemos compreender que o homem ele pode viver nesse mundo, mas não ser e não estar nesse mundo, praticando sabedoria, praticando virtude, praticando coisas nobres, né? Então ele vai transcender esse plano. Eu não estou fazendo teosofia aqui, eu estou falando de pontos de vista filosóficos e teológicos. Então ele vai fazer coisas boas, né, transcendendo o campo e rachando essa parede que há entre o mundo normal e o mundo das ideias, conforme Platão. Então ele vai transcender isso aí e elevar o seu patamar a um nível superior, um nível transcendental, um nível metafísico, suprassensível. Então essa é uma das formas de você sair da prisão do corpo. A segunda forma de você sair da segunda prisão, que é a prisão da sociedade, né, que é a prisão do Estado, é você buscando meio de estar nesse Estado, né, obedecendo às leis, às normas, mas indo em busca de algo melhor, que é o que eu sempre faço na minha vida, né, sempre buscando algo melhor para si mesmo, se munindo de condições ou ferramentas que irão te permitir, por exemplo, até sair do país que você mora, da cidade que você mora, da sociedade em si que você está envolto, né? Que você está circunscrito. Então você tem que buscar essa mentalidade, mudar a sua mente, né? Então, como o próprio apóstolo Paulo já disse certa feita, nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que renovar, mudar a nossa mentalidade e sair do nosso círculo, sair da nossa zona de conforto. Essa é uma das formas de você transcender e superar a sociedade que você está, né? Não se conformar, muito embora temos que respeitar as leis e as legislações, mas não se conformar com o status quo, né? E a terceira forma de você sair da terceira prisão, que é a prisão do conhecimento, nada mais é do que você buscar
o autoaperfeiçoamento através do conhecimento, através da busca incessante filosófica e teológica. Eu distingo o filósofo do teólogo no seguinte aspecto: o filósofo, muito embora ele tenha a concepção de que depois que morrer ele vai, vamos dizer assim, continuar aprendendo, essa concepção grega platônica, socrática, ela fala no seguinte aspecto em não considerar, de um ponto de vista metafísico, né, e teológico, Deus como sendo a fonte de todo o conhecimento e algo inatingível, né? Uma vez que Deus sendo eterno, o conhecimento acerca do mesmo também é eterno, logo a nossa busca ela é infinita e interminável, né? Eu acredito que a posição platônica e socrática dentro dessa questão ela diverge em poucas coisas da cristã, porque o ensinamento platônico sobre o surgimento da alma é diferente do ensinamento cristão, né, do surgimento da alma como sendo um ente criado, né, como sendo um ser criado, um objeto criado, uma essência, uma substância, um acidente criado, vamos dizer assim, mais filosoficamente falando. E nós, né, ocidentais, protestantes, teólogos, exegetas, entendemos que a alma ela foi criada por Deus, né, e não um objeto do acaso, um mero acidente. Então, essa é uma das formas de você sair dessa prisão chamada conhecimento, né? Ser um filósofo, ser um teólogo. O teólogo, muito mais do que o filósofo, partindo dessa concepção de criação da alma, ele busca o conhecimento, a verdade, de uma forma diferente, né? Muito embora Sócrates tenha vivido uma vida assim que ele queria levar uma vida justa, né, e passar alguns preceitos justos, mas mesmo assim a gente vê que algumas críticas, como o próprio Nietzsche fez a respeito dele e tantos outros filósofos, acerca dessa tentativa dele de viver uma vida justa, né? O que, ao meu ver, sem Deus como fonte primária e diretiva, é um plano completamente frustrado, né? Então são essas três formas de sair das três prisões do ser humano.